My name is Thelma. I am English teacher. E nós vamos ver hoje pressupostos implícitos. O pressuposto, ele entende-se, como alguma suposição dentro do texto. Vamos entender melhor. Pressupostos subentendidos são informações implícitas num texto, não expressas formalmente, apenas sugerida por marcas linguísticas ou pelo contexto. Cabe ao leitor, numa leitura proficiente e além da informação que se encontra explícita, identificando e compreendendo as informações implícitas, ou seja, lendo nas entrelinhas. Existem alguns conectivos, algumas palavrinhas, provérbios ou expressões que a gente olha e a gente pressupõe, ou tem aquela suposição que é aquilo que o autor está falando, Então, vamos fazer uma comparação aqui. Infelizmente, meu marido continua trabalhando fora do país. Este é o enunciado. Veja o pressuposto. Eu coloquei em português para poder você entender melhor o que vem a ser o pressupostos e os implícitos. Aquelas que nós lemos, aquilo que nós identificamos que não está contido no texto, no contexto. O marido está trabalhando fora do país e a mulher não está satisfeita com essa situação. Esse é o meu pressuposto, Quando ela fala, infelizmente, aí está dizendo que ela não está feliz pelo marido estar trabalhando fora do país. Subentendido, talvez por ter melhor salário. Olha aí, existe o pressuposto e o subentendido. Ele está lá porque onde ele mora, reside com a esposa, não tenha salário bom, Talvez por ter melhor salário fora do país ou por não encontrar trabalho no seu país. Então, pressupostos. Os pressupostos são informações implícitas, adicionais, facilmente compreendidas devido à palavra ou expressão presente na frase, que permite ao leitor compreender essas informações, essa informação implícita. O enunciado depende dessa pressuposição para que faça sentido. Assim, o pressuposto é verdadeiro e irrefutável. Veja um exemplo. Decidi deixar de comer carne. O pressuposto: a pessoa comia carne antes e resolveu deixar de comer carne. Esse é o pressuposto. Entendendo? Veja só agora a conclusão. Os pressupostos são de mais fácil identificação, estando sugeridos no texto. Os subentendidos, ou seja, os implícitos, são deduzidos pelo leitor, sendo da sua responsabilidade. Então, quando nós pressupomos alguma coisa no texto, é nossa responsabilidade, é o nosso entendimento. Vamos ver agora essa questão aqui. Ele diz assim: quando eu tinha 5 anos, queriam que eu fosse um grande rapaz, um grande garoto. Quando eu me tornei mais adulto, eles queriam que eu fosse tivesse mais ação. Ele está conversando com o amigo, Estão conversando e ele está revelando a ele que nada que ele poderia ser de 5 anos para cá, nada agradava ao pessoal, As pessoas com quem ele convivia. Então, veja só que interessante. No cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que ele se aposente prematuramente,
que amadureça precocemente, estude aplicadamente, se forme rapidamente ou ouça atentamente. Voltando lá para o cartoon, veja aqui, ele diz, quando eu tinha 5 anos, então quando ele tinha 5 anos, então ele não tem 5 anos, olha lá o pressuposto, então ele não tem, ele diz que o verbo was significa passado, está no passado, é o verbo to be no passado. Então, quando eu tinha 5 anos, tá vendo? Queriam que eu fosse um rapaz, e ele não era um rapaz. 5 anos é uma criança ainda, não é isso? Então, quando ele tinha 10 anos, aqui ó, quando ele disse, quando eu tinha 10 anos, eles queriam, né, que eu fosse mais maduro, ó, more mature, fosse mais maduro. Mas não tem como uma pessoa com 10 anos ser mais maduro, né? É uma adolescente ainda. E veja agora, não, agora, eles querem que eu tenha uma ação, atitudes, acting, de um adulto. Olha ele agora, ele com mais de 10 anos, né? Agora ele não tem, subentende-se que ele tem mais de 10 anos, né? Quando ele diz agora, eles querem que eu esteja, ou seja, eles querem que eu seja, que tenha uma postura, uma atitude de adulto. Aí ele, aqui embaixo, no futuro, tá vendo? Provavelmente, aqui ó, eles querem, né, que eu tenha, é provável, né, que no futuro eu tenha uma graduação de faculdade, digamos, né, que eu seja precocemente uma pessoa formada, uma pessoa já na faculdade. É isso que eles querem. Então, a alternativa, qual alternativa aqui se encaixa, se enquadra de acordo com o cartoon? Sabemos que é uma crítica, né, à sociedade, porque exige muito do adolescente. Então, a sociedade quer que ele se aposente prematuramente? Não. Amadureça precocemente? Olha aí. Estude aplicadamente, mas está falando que ele deve estudar com mais afinco, Não. Se forme rapidamente? Também eu acho que não. Ouça atentamente as pessoas. E aí? Será que a sociedade exige do adolescente que ele amadureça precocemente? Vamos ver aqui? Vamos para o comentário agora do cartoon. Na frase, o interlocutor fala sobre os comentários e as opiniões que foi recebendo em diversos momentos de sua vida. Quando ele tinha 5 anos, todos diziam que ele devia ser um rapaz, um garoto crescido. Aos 10 anos, as pessoas diziam que ele deveria ser mais maduro. Atualmente, dizem que ele deveria agir como um adulto. Com todas essas críticas, o mesmo diz, ironicamente, que por esse andar da carruagem, né, ele estará apto à presidência social antes de formar ou antes de terminar o ensino médio, né? Então, ele vai estar na intenção dele, né? Ironicamente, ele está achando que bem antes, né, de tudo, antes de terminar o ensino médio ou faculdade, ele vai estar na presidência social. Então, a alternativa B, amadureça, a sociedade quer que o adolescente amadureça precocemente. Essa é a alternativa que se enquadra, que se encaixa, que responde à questão do cartoon, à crítica, né, da sociedade. Vamos ver agora outro exemplo aqui.
Leia com atenção. Veja, tem 2 gêneros aí textual. O primeiro são duas crianças. É um tipo de gênero textual. Alguém vai olhar pelas figuras, vai identificar nas figuras, nas datas, uma palavra-chave que vai identificar qual gênero textual. Aqui nesse segundo, o 2, ele está dizendo assim: Liana, Tweety, Birthday. Ou seja, Liana, o terceiro aniversário de Liana. Olha, terceiro aniversário. Então, está se falando aí de quem acha que é um convite. Veja só, o primeiro, 2 palhacinhos, né? Legal. Tem 2 pessoas, Josie e Jane. As 2 estão fazendo um convite, né? A mãe, geralmente, a mãe está fazendo um convite. Para quê? Para estar no sábado, maio, o dia, tá vendo? É porque está bem pequenininho, mas vocês vão identificar quando vocês estiverem assistindo em casa e revendo de novo. Aí vocês vão ver que tem o dia, o mês, né? O dia da semana, o mês e a data aí. Tem o horário e tem também o local embaixo. Então, se tem o nome das pessoas, o convite feito, o dia, a data, hora e tudo, provavelmente esse gênero é convite. Os 2 são convite. E os 2 também têm data. O outro também, de Liana, também tem data, hora e o local. Observando os textos acima, você pode concluir que os 2 textos pertencem ao mesmo gênero, mas com temas diferentes. Os 2 textos pertencem ao mesmo gênero e o mesmo tema. Todos os 2 abordam o mesmo tema. Todos os 2 estão falando da mesma coisa. O texto 1 indica que apenas uma pessoa faz aniversário. Os 2 aniversariantes são adolescentes? Não são. Por quê? Veja aqui, quando diz o terceiro aniversário de Liana, então ela tem apenas 3 aninhos. E Josie e Jane, eles têm a idade aí de 6 anos. Então, eles não têm a mesma idade. Um tem 6 e o outro, acho que são gêmeos, né? Isso só dá para entender que eles são gêmeos. Pressupõe que eles são gêmeos. Mesma data. E Liana é apenas um bebê ainda. A questão 2. Ambos os textos têm o objetivo de, to inform, informar, to advise, e aí? To teach, ensinar, advertir, letra B, letra C, ensinar, ou letra D, convidar, to invite. Tá bem claro, né? Então, o primeiro, a resposta seria letra A. Os 2 textos pertencem ao mesmo gênero, os 2 são convite, mas em temas diferentes. Por que temas diferentes? Todos os 2 são convite, mas um tema da festa vai ser baseado, né, com palhaço, e o outro a fadinha. Então, os 2 pertencem ao mesmo gênero, mas com temas diferentes. Ambos os textos têm o objetivo de convidar, letra D. Na leitura, né, que nós fazemos, até na leitura da imagem, da linguagem não verbal,
Nós vemos, né, os pressupostos, que um é bem mais infantil, fadinhas, e o outro de palhaço, de acordo com a idade de cada um. Vamos ver aqui esse texto. Que gênero textual é esse? Com essas barrinhas, esses coloridos, esses números, e é matemática? Não, não é matemática. É um gênero textual chamado gráfico de barras. Nesse texto, né, que nós vamos inferir, nós vamos entrar no texto e vamos deduzir, vamos supor, ver os supostos aqui, os implícitos em questão das cores. Veja que aqui tem abaixo, tem o ano, né? 2008, 2009, 2010. Cada um tem sua cor. Essa é a nossa legenda, ó. Facebook, and Twitter, Post-Leisure, que mais? Year over sign, gains. Isso são aplicativos da internet, não é isso? Então, cada ano, um desses aplicativos são mais acessados ou menos acessados. Então, esse nós vamos ver como está a população em março. Isso foi feito, essa pesquisa foi feita em março de 2010. Aqui ao lado das barras tem a quantidade, né, de pessoas que acessam. Answer the question. Então vamos responder essas questões. Quantas pessoas tem, utilizando o Facebook em 2010? Aí eu vou aqui no índice, aqui no índice não, nesses quadradinhos, e eu vou ver a cor, né, do ano. Então vai ser amarelo. Então vamos ver, em 2008, veja como as pessoas utilizaram muito o Facebook. Em 2009, deu uma diminuída, certo? Em 2010, veja que está menos ainda, né? Isso, e automaticamente vai diminuindo os usuários e a quantidade de frequência que as pessoas vão acessando. Então, quantas pessoas? Aí eu vou lá em cima no número, e vou ver o ano. Eu estou querendo saber em 2010, então eu não vou olhar a primeira barrinha que está lá em cima. Eu vou nessa terceira barrinha, e eu vou olhar aqui na frente quantas pessoas acessam, né? Aí temos aqui 25 mil pessoas. Aí eu vou e respondo aqui abaixo. Ou seja, vocês vão responder, né? Vão responder aqui bem bonitinho. Em 2010, quantas pessoas têm acesso, usam o Facebook? Letra B. Quantas pessoas, né, estão acessando o Twitter em 2009? É a barrinha verde, então eu vou para 2009, essa barrinha do meio verde, e vou para o número aqui, e vejo a quantidade de pessoas. Isso são pressupostos, isso são informações que nós temos na leitura do gráfico de barra. Ou a letra C, quantas pessoas têm acessado o MySpace? MySpace é um espaço que nós temos como se fosse assim um blog, onde a gente coloca informação e também recebe informação.
Então, quantas pessoas em 2008 têm feito esse acesso? Então, em 2008, que cor é a barrinha azul? Então, vou olhar a quantidade, em 2008, de pessoas que têm esses acessos assim mais informal. Olha lá, esse Classroom aqui é agora na nossa época, né? Veja lá o Classroom, né? A quantidade de pessoas que estão acessando. Muito pouco, né? Menos do que pessoas que acessam Facebook, Instagram, Twitter e os demais. Dá-se isso que está implícito, né? Nós não temos aqui abaixo o ano, mas nós pressupomos que agora, atualmente, esse Classroom não está tão acessado quanto o Facebook dos outros anos, quanto o Twitter e etc. Então, vamos aqui para o próximo. Leia o trecho abaixo. Never mind, will find someone like you. E aí? Estamos vendo uma pessoa aí no microfone, né? Então, pressupõe, não está dizendo aqui, em nenhum lugar aqui, que é uma cantora, mas pressupomos que ela é uma cantora, né? Eu não a conheço, certo? Mas eu creio que vocês conhecem, como vocês vivem muito ouvindo muita música, né? A minha música não é desse gênero, então eu não conheço a cantora. Então, eu estou supondo, né, que ela é uma cantora. Ela está no microfone, está com a boca aberta, então ela está cantando. Então, never mind. Então, ela está dizendo o que aí? Nesse texto. Vamos fazer uma leve leitura desse texto e vamos responder a pergunta A, né, B. A e B. Então, se ela é uma cantora, a gente vai saber qual o gênero textual pertence. E diz assim o texto: não me esqueça, não me esqueça. Eu saio, eu lembro que você disse algumas vezes que no amor às vezes dura, no amor, mas às vezes dói, sim. Ela está falando sobre um sentimento, amor. Em nenhum momento aqui ela diz que está triste, não é? Ela só está dizendo ou lamentando alguma coisa sobre o amor. Mas também ela diz assim: não importa, eu vou encontrar alguém, but sometime is hurt. Então ela diz, mas não importa, eu vou encontrar alguém como você. Eu não desejo nada, mas o melhor para você. Então, o gênero textual usado acima é lírico, cômico, ou seja, aquelas tirinhas, né, cômicas. É uma fábula, touristic guide. E aí? É um guia turístico? É uma fábula? É um desenho cômico, uma história em quadrinho, uma tirinha? Ou lírico? Então, o gênero textual usado acima é o lírico, né? Letra B. A pessoa da música encontra-se happy, feliz, versatility, triste, muito triste, ansioso, ou hopeful. E aí? Como ela se encontra? Feliz, muito triste, ansiosa ou esperançosa? Hopeful. Então ela está esperançosa. Mas por que ela está esperançosa? Porque em uma parte aí do texto ela diz que não importa, que vai encontrar alguém como você. Então,
ela está esperançosa, ela não está triste, ela não está feliz, né? A pessoa da música, o eu lírico, certo? Então vamos lá para o próximo. Então, inferência foi isso que nós fizemos. Nós entramos no texto, nós demos as nossas suposições, os pressupostos, nós vimos as partes implícitas que estavam dentro do texto, que não estava no contexto, mas que estava escondido em alguma palavrinha, em algum significado, alguma expressão. Inferência é um raciocínio concluído ou desenvolvido a partir de indício. A dedução é um tipo de inferência, né? Se nós deduzimos, é um tipo de inferência. Nós entramos no texto e fizemos a nossa dedução, e responsabilidade nossa. É necessário fazer as inferências para entender completamente o sentido dos textos verbais e não verbais. Os verbais são as falas, né, o que está escrito, e isso são os verbais. E os não verbais são as imagens, os slogans, os desenhos, figura, onomatopeia, expressões faciais. Esses são os não verbais. Então nós entramos, nós observamos essas e tiramos nossas conclusões, nossas deduções de acordo com o que nós vimos. Aí temos aí. Do que vocês estão precisando? Está em português para você entender o que foi inferência, o que foi o assunto que você estudou, né? O que são pressupostos, o que são implícitos, o que é que está implícito, o que é escondido. Vamos ver aqui. Do que vocês estão brincando? E Mafalda diz, de governo. E a professora diz, olha, eu disse professora. Por que eu disse professora? Porque eles estão aqui reunidos em uma mesa. Veja, eu achei que era uma professora, mas pode não ser. Então, cada entendimento, né, cada suposição é responsabilidade individual. Mas veja, eu disse professora de momento, mas veja a roupa dela, olha só. A professora, ela usa essa roupinha aqui de jardineira, esse negocinho aí que o povo chama de avental. Então, a professora não usa avental, né? Então, isso daí já foi um pressuposto que eu já vi que não é, certo? Então, ela não é uma professora. Ela pode ser, olha só, ela pode ser a governanta, a empregada ou a mãe. Vamos para o outro quadrinho. Bom, nada de bagunça, hein? Quem é que tem essa linguagem com a gente? Nada de bagunça, hein? A mãe? Será? Vamos ver aqui. Olha a Mafalda como está. Sobre os braços. Veja os meninos como eles estão na cadeira. Não estão muito incomodados com a frase, né, da suposta mãe ou empregada. Não se preocupe, não vamos fazer absolutamente nada. Então, veja que está em negrito, não vamos fazer absolutamente nada. Então, Mafalda está dizendo que no governo, ó, pressupõe, veja só, está implícito, não tá, ela não disse que era isso, mas nós temos a dedução de que eles não vão fazer nada. Então, se eles estão fazendo o papel de governo, então eles estão bem tranquilos, bem relaxados, tem uns que estão até dormindo. Então, que eles não vão fazer nada, absolutamente nada. Então, pronto. Essa foi a aula de hoje e eu vou deixar a atividade para vocês fazerem o seguinte. Vocês vão escolher um refrão, né, de uma letra, de uma música, vão passar para inglês e vão dizer os seus pressupostos naquela estrofe, né, nenhuma estrofe da letra da música. Como vimos aqui, né, a música aqui nesse gênero textual música. Então, o gênero textual que vocês vão pesquisar é uma letra de uma música em inglês. Vocês vão fazer a tradução e na tradução vocês vão identificar
pressupostos e implícito. O que está implícito na letra da música, tá certo? Essa é a atividade que vocês vão me entregar e provavelmente, né, nós daremos continuidade com esse gênero lá na frente, nas próximas aulas. Bem, Misiu é a palavra que está agora na nossa atualidade. Nós sentimos muito saudade de vocês, certo? Mas é necessário, logo estaremos na nossa sala de aula. Nós temos saudades da sala, nós temos saudade dos amigos, nós temos saudade da merendeira, nós temos saudade de todos da escola. Mas o meu recado é: se cuidem, fiquem em casa, que logo nós estaremos juntinho, dando aquele abraço, tá certo? Bye, bye.